Sejam bem-vindos, meus amados, sejam bem-vindos, minhas amadas, e hoje nós vamos dar continuidade a operações com números racionais. Então, essa vai ser a parte 2, nós vamos falar sobre potenciação raiz quadrada exata e a média aritmética ponderada, certo? Então, vamos começar aí com potenciação de números racionais. Determinar o valor numérico da expressão, e aí nós temos essa expressão aí, como é que nós vamos resolver essa expressão, Paulo? E aí nós vamos fazer o seguinte, meus queridos, vou recopiar ela aqui para a gente pensar no seguinte. Vejam, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver minha potenciação aqui, ó. Eu tenho 2 ao quadrado, que vai dar 4, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. E porque aqui ficou o sinalzinho de mais, lembrem lá, ó, expoente par, ele vai ficar o quê? Positivo, perfeito? Lembrem lá, a gente já estudou sobre isso. E aqui eu vou resolver essa potenciação também, ó. 1 ao quadrado fica 1 e 2 ao quadrado fica 4. O sinalzinho aqui, ó, mudou também, certo? Então, agora nós vamos resolver essa multiplicação. Vejam, primeiro nas expressões numéricas a gente precisa fazer o quê? Nessa situação nós temos uma multiplicação e uma adição. A primeira coisa que nós resolvemos é a multiplicação. Então, vejam só. 3 vezes 4 é 12 e 9 vezes 4, 36. Então, ó, mais com menos é menos. Agora nós vamos resolver, eliminar os parênteses aí para resolver as adições, certo? Então nós vamos aí, ó. Aqui eu simplifiquei, né? Eu tenho 12 por 36 e eu posso simplesmente simplificar por 12. Então aí, ó, colocar uma fração irredutível, né? Posso chegar a uma fração equivalente irredutível. E aí dividindo aqui, ó, simplificando, 12 por 12 dá 1 e 36 por 12 dá 3, por isso aqui ficou 1/3, ok? Então aí a gente tem essa seguinte situação. Agora sim, vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, como a gente já aprendeu anteriormente. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. E aí, ó, esses resultados aí, só para vocês lembrarem, eu vou pegar o 12 e dividir por 3. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. E aqui eu tenho um sinalzinho de menos e um sinalzinho de mais e vou resolver aqui. Então, ó, eu tenho menos 4 mais 3, eu vou ficar com menos 1. Então, essa seria a minha fração final. Ok? É assim que a gente resolve potenciação com os racionais. Perfeito? E aí, a gente vai ver mais uma situação que é agora com números decimais. Perfeito? Então, aqui é só lembrar, vai calcular do mesmo jeito. Eu tenho 0,5 ATC, então vou calcular 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. 3 vezes, é o produto desse número 3 vezes. Então, a gente vai ter aqui, ó. Lembrando que aqui, ó, o expoente é ímpar, ele vai ficar o quê? Negativo, né? Lembrem disso que a gente viu. Aqui, ó, expoente par, aqui vai ficar o quê? Positivo, certo? Então, vamos ver como é que fica aí. Então, nós tínhamos, ó, multiplicando 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Então, eu vou ter, ó, 0,125 e o sinalzinho negativo permanece, como eu falei para vocês anteriormente. E aqui, ó, multiplicando 5 vezes 5, eu tenho o quê? 0,25, e agora sim vai ficar positivo, porque aqui é par. E agora vamos resolver esses sinais aí, ó. Aqui, eu eliminando os parênteses, eu vou ter menos 0,125, menos com mais é menos, vou eliminar esse parênteses, e menos com menos é mais. E agora é só resolver. Resolvendo aqui, ó, 0,5, esse daqui, sinais iguais, eu faço o quê? Somo e dá o mesmo sinal. Então, eu tenho 0,375 mais 5. E agora sim, eu tenho sinais diferentes, então eu vou subtrair e dar o sinal de algarismo maior, não é assim? Então, eu tenho, ó, 0,375 mais 0,5. Então, quando eu subtraio, eu vou ter 0,125. E aí, o algarismo maior aqui é o 0,5. Lembrem, aqui, ó, 50 centavos, aqui é 37 centavos, certo? Então, lembrem, esse valor daqui é o algarismo maior, então por isso ficou positivo, perfeito? Então vamos aí, ó, expoente inteiro negativo, como é que a gente faz? De modo geral, para estender a potenciação de números racionais para expoente negativo, mantendo as propriedades válidas para expoentes naturais definimos. Veja, e aí a gente vai usar o que a gente já sabe, que a gente já estudou anteriormente, é válido também para os números inteiros, perfeito? Então vamos ver aí como é que fica, ó o exemplo. Eu tenho A menos 2, então a gente vai levar isso aqui em consideração. Ó. Eu tenho A menos 2, esse daqui eu vou ter o quê? Esse símbolo negativo aqui, o sinal negativo, quer me diz que eu tenho o inverso desse valor. Então, eu tenho o inverso da potenciação aqui, ó. Eu tenho o inverso do 2. Qual é o inverso do 2? Não é, aqui eu tenho 2 sobre 1, então o inverso dele, o inverso dessa fração é 1 sobre 2. Simples assim, e vou multiplicar por 1, no caso aqui o expoente vai ser 1, então não preciso fazer mais nada. Na letra B eu tenho, ó, 6 menos 2, então aqui eu tenho 6, qual é o inverso de 6?
1 sobre 6. Eu tenho 6 sobre 1. Lembra? O 1 está aqui invisívelzinho. Então, qual é o inverso dele? 1 sobre 6 é o inverso dessa fração. Então, o 2 aqui agora vai ficar positivo. E eu vou resolver, ó. Vamos lá. Resolvendo, eu vou ter o quê? 1/6 vezes 1/6. 1/6 vezes 1/6, eu tenho 1 vezes 1. Lembram lá? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 1 é 1. Tá aqui. E 6 vezes 6, 36. E aí chegamos à nossa conclusão final. E na letra C nós tínhamos aqui, ó, lembrem lá, mesma situação, 2/5, então eu tenho o quê? Eu preciso do inverso dessa fração. Qual é o inverso dessa fração? 5 sobre 2, ó, lá, aqui, ó, eu tenho ele e vou colocar o inverso. Então eu vou colocar o 1 lá em cima, do jeito que eu fiz os outros, aqui, ó, colocando 1, eu vou como denominador, eu vou colocar aqui também, ó, vou colocar o 1 como denominador, como numerador, e o denominador vai ser mais 2, 5 sobre 2. Vamos ver agora o que acontece. E aí eu tenho que multiplicar. Vejam, aqui eu tenho uma divisão. E aí essa divisão, lembrem como é que eu calculo a divisão. A divisão eu calculo como? O inverso, eu pego o inverso da segunda e multiplico os numeradores por numerador, denominador por denominador. Então eu vou pegar o inverso. Então eu vou pegar o 1 e multiplicar pelo 5. 1 vezes 5 é 5. E o 2 por 1, que vai ser 2. Então eu tenho o inverso dela aqui, ó, 5 sobre 2. E agora é só resolver. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. Certo? Então eu finalizo aqui, ok? Então a raiz quadrada exata de números racionais. Vejam aí nessa situação. Eu tenho 1/3 é a raiz quadrada de 1/9. Pois, e aí eu tenho essa aqui, ó. Se eu pegar 1/3 e multiplicar por 1/3, eu vou ter 1/9. Por isso que a raiz quadrada de 1/9 é 1/3, ok? Aqui, geometricamente, explicando a vocês, fica assim, ó. Se eu tenho 1/9, como é que eu vou ter que conseguir a área? Uma área que dá 1/9. Eu vou multiplicar o quê? Um lado vezes o outro lado. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 1/3 por 1/3. Se eu multiplicar 1/3 por 1/3, eu vou ter 1/9. Por isso que raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3, ok? Então, vamos ver. E aí, se for números decimais, como é que a gente faz? 0,6 é raiz quadrada de 0,36. Por quê? Porque se eu multiplicar 0,6 por 0,6, eu vou ter o quê? 0,36. Certo? 0,6 a potência lá, 0,6 vezes 0,6, 0,36, ok? Então, indica-se dessa forma. Raiz quadrada de 0,36 é igual a 0,6, beleza? Então, geometricamente, nós temos o seguinte, ó, vejam só. Então, se eu quero aqui, ó, se eu tenho uma área de 0,36, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 0,36? Então, eu tenho o lado 0,6, o lado 0,6, e quando eu multiplico os dois, eu vou encontrar o quê? 0,36. Isso quer dizer que a raiz quadrada, aos quadradinhos, quadrado exato. Aqui eu tenho, ó, 6 de lado também, 0,6, 0,6, perfeito? Por isso eu tenho um quadrado. Então, raiz quadrada de 0,36 é 0,6, ok? E média aritmética, vamos ver aí, ó. Em uma competição de ginástica, Clara obteve as notas registradas a seguir. Então, eu tenho aí, ó, a modalidade salto sobre cavalo, trave e solo. Ela teve a nota 5, 8 e 5. Qual é a média das notas de Clara nessa competição? Então, a gente vai pegar a soma dessas notas aí e vai dividir por quê? Por 3. Vejam só. Então, eu vou pegar, ó, 5, tá aqui, ó, 8 e 5. Vou somar e a soma dessas três notas eu vou dividir por 3, porque são 3 notas que tem, ok? Então, eu vou ter 18 dividido por 3, eu vou ter 6, certo? Então, essa é a média aritmética. A média aritmética de n números representa a soma de todos os números dividido por n. Então, foi o que a gente fez lá em cima. Somou tudo e dividiu pela quantidade de números ou quantidade de notas que a gente somou. Perfeito? E aí, vamos para a média aritmética ponderada. Veja, tem situações que a gente vai ter algo a mais para ver. Exemplo, é o peso atribuído. Nessa situação aqui, nós temos o peso atribuído para cada nota. Veja, o salto sobre cavalo ele tem um peso de 3. Ele não tem um peso de 10, ele tem um peso de 3. A trave tem um peso de 2 e o solo tem um peso de 5. Ou seja, quanto maior a nota do solo, melhor vai ser porque o peso é maior no solo, ok? Então, a gente vai ter o seguinte, nessa situação aqui, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai multiplicar cada nota pelo seu peso, que é o que temos aqui, ó. 5 vezes 3, 8 vezes 2 e 5 vezes 5. E vamos dividir pelo peso de cada um, que vai totalizar 10, ó. 5, 2 e 3, 10. Então, esse vai ser o peso final. Então, essa é a nota final que a gente quer.
Então a gente vai multiplicando. A primeira coisa que a gente faz não é adição, lembrem, a gente faz primeiro a multiplicação. Então 3 vezes 5, 15, 2 vezes 8, 16, e 5 vezes 5, 25. Então nós vamos ter aí, ó, 15, 16 e 25. Então somando de baixo, nós vamos somando de cima e de baixo, o numerador e o denominador, nós vamos ter 56 dividido por 10. E quanto é 56 dividido por 10? Lembre, é só andar com minha vírgulazinha aqui, ó. Então vai ficar o quê? 5,6. Então essa é a média aritmética ponderada, 5,6, ok? Então, beleza, meus amigos, meus queridos, meus amados. A média aritmética ponderada de um conjunto de valores é calculada pela soma dos produtos desses valores por seus respectivos pesos, dividida pela soma desses pesos, ok? E agora com vocês é hora de praticar. Printzinho na tela, pausazinha na tela, copia no caderno e responde. Primeira e segunda questão, terceira questão, quinta e sexta questão. Pulei a quarta, foi? E foi. Primeira, segunda, terceira, então aqui seria quarta e quinta questão. Até a próxima, meus queridos, até a próxima, minhas queridas. Um cheiro no coração, amado. Tchau!